Fala galera, beleza? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os maçaricos, né? A gente usa muito aqui nas manutenções preventivas de carcaça, principalmente, tá? E hoje eu também venho falar um pouco da carcaça, das dobradiças que seguram a carcaça ali, tá? A gente faz um trabalho muito legal aqui na loja, porque a gente é totalmente diferente das demais, tá bom? Então, a gente usa 3 passos aqui para a gente poder lubrificar essas dobradiças novamente, tudo bem? As dobradiças, quando elas saem de fábrica, elas saem com uma graxa branca, parecida com uma graxa náutica, na qual a gente encontra em barcos por aí, tá? E essa graxa, depois de um certo tempo, ela começa a endurecer, tá? Isso atrapalha na abertura e fechamento do computador, tá bom? E o que a gente percebeu? Que mesmo a gente abrindo, diminuindo a pressão e fazendo a lubrificação, não estava adiantando. Por quê? Porque a graxa original no qual ele vem, ela estava tão dentro das dobradiças ali, que a gente não conseguia fazer a lubrificação, a gente fazia a lubrificação só por cima. E o que a gente fez? A gente deu uma pesquisada e verificou algumas coisas, tá? A gente foi atrás dos pontos de evaporação das graxas nas quais foram vindas de fábrica, né? E a gente descobriu algumas coisas e a gente usa isso já faz um certo tempo, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo, é a gente pegar, pode ser uma cumbiquinha, pode ser pode ser qualquer coisa com água, tá? Seja bem pequena mesmo, que as dobradiças são bem pequenas, tá? A gente coloca um pouco de veja com água. Por quê? Porque de alguma forma a gente vai tentar dar uma amolecida nessa graxa que está ali e tentar tirar algum tipo de sujeira superficial, alguma coisa do tipo, tá? A gente mantém ali sobreposta na água ali durante os 30 segundos, tá? Depois a gente tira e aí nós vamos até o maçarico, tá? A gente entendeu que o ponto de evaporação dessa graxa, ele ocorre entre 200 a 600 graus, isso depende de cada fábrica, tá? Então, o que eu percebi? Entre 200 e 600 graus a gente tem a evaporação dessa graxa e o resíduo dela, todo dela, ele sai de toda a dobradiça ali. Eu vou estar mostrando para vocês em vídeos mais para frente, tá? Quando ele sai ali, a gente consegue retirar e fazer uma nova lubrificação ali. Por quê? Porque se eu fizer ela por cima, fiz por cima, ela fica só na parte de cima. O que eu preciso? Eu preciso que ela fique limpa totalmente para poder dar entrada em um novo lubrificante, tá? E o lubrificante no qual a gente usa hoje é um lubrificante que ele é menos denso. Por quê? Porque esse cliente daqui 1 ano, 2 anos vai fazer uma manutenção novamente, se ele se atrasar dessa forma, e vai estar fácil da gente fazer uma lubrificação. Se ele levar em outro técnico, vai estar mais fácil do cara fazer a lubrificação também. Então, a gente toma todos esses cuidados, tá? Depois do primeiro passo, a gente vem para o segundo, que é o maçarico. A gente faz a ligação no maçarico e a água está ali, junto com a dobradiça, a gente pega, coloca junto ao maçarico, tá? A média de valores que a gente deixa é entre 6 e 8 segundos. Tá? A gente sempre vai olhar o tempo de evaporação na água do maçarico, que isso aí é em torno de 4 a 5 segundos. Tá? Então a gente coloca ali no maçarico, verifica quando a água vai entrar em ebulição, ebuliu, a gente continua ali entre 3 a 4 segundos a mais. Depois disso a gente consegue verificar que aquela graxa, o excesso daquela graxa, ou o que sobrou, ela vai começar a sair na parte da frente. Tá? Precisa tirar, porque se a gente deixar ali, ela vai ficar dura, ela fica muito dura. Impossível de tirar da forma mais tranquila. Então a gente sobreaqueceu, ela ficou molezinha, a gente pode vir com um paninho retirando, tá? E ali está pronto para fazer uma nova lubrificação, tá? Existem 2 métodos a gente fazer isso. Depende muito da época, a gente faz um, faz outro, tá? A gente pode encher uma cumbiquinha também com o lubrificante, um óleo, pode ser óleo Singer, tá? Com lubrificante, a gente enche aquilo ali como se fosse uma piscininha e aquecida ainda, tá? Aquecida. O que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar ela por inteiro ali dentro, tá? A gente vai fazer isso com 2, tá bom? Por que a gente faz isso no óleo? Primeiro, porque o dispositivo ele vai estar quente. Eu coloco no óleo, ele vai banhar todo aquele equipamento novo, porque a gente tirou a lubrificação de graxa, ele vai fazer toda a lubrificação dele ali
por dentro. Então, quando eu retirar ele e for mexer, ele vai estar muito mais maleável. Então, eu vou conseguir aumentar, diminuir a pressão e ele vai continuar maleável. Quando eu falo maleável, é que dependente da pressão dele, ele vai estar abrindo e fechando perfeito, entendeu? Então, outra coisa que nós fazemos também é a lubrificação com já o desengripante em cima, tá? Isso acontece também em algum tipo de modelo da Acer. O da Acer, a gente precisa ter alguns outros cuidados, porque as porquinhas elas são totalmente diferentes dos demais computadores, tá bom? Ah, mas está esquentando ferro. Sim, eu estou esquentando ferro. Mas existe outra diferença do que a gente está fazendo. Eu estou fazendo a evaporação do material que está ali dentro. Eu não estou eu não estou dilatando o ferro. Porque a dilatação das dobradiças em si, elas acontecem depois de um certo tempo. Porque qual é a diferença? O maçarico ele tem que estar funcionando durante mais tempo para ter a dilatação do ferro ali, tá? Quando eu coloco de 8 a 10 segundos, eu não tenho a dilatação desse ferro, dessa dobradiça. Eu somente faço toda a retirada da lubrificação original, tá? Para poder fazer uma lubrificação nova. Então, são esses 3 passos no qual a gente faz. Primeiro, a gente tenta amolecer um pouco, tirar algum tipo de sujeira. A gente sobreaquece ele depois da evaporação da água de uns 3, 4 segundos a mais. A gente retira aquele material que sobrou ali na parte da ficha dobradiça e faz a lubrificação dela dessas duas formas. Ou da forma que a gente banha ela totalmente, naquela cumbiquinha com óleo, tá? Ou a gente faz a lubrificação via desengripante, tá bom? A gente não pode pegar esse material, por exemplo, e jogar na água, tá? Por quê? Porque senão não adianta, vai continuar ali e ele vai endurecer. Então na água a gente não pode colocar novamente, tá? Ressalvando algumas dobradiças, tá? Que eu vou estar falando para vocês na próxima aula, tudo bem? Então, o que a gente aprendeu? Que as dobradiças elas passam por todo um planejamento e alguns passos para quê? Para que ela fique como se tivesse original saída de fábrica, tá? Então, é feita a gente joga na água para tentar fazer uma limpezinha, a gente usa o maçarico, a gente faz a lubrificação. Por isso que a gente dá 1 ano de garantia, justamente para o cliente ficar mais tranquilo e ter essa dobradiça por mais tempo, tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as dobradiças que elas funcionam sob pressão. Essa que eu estou explicando para vocês é a porquinha. É como eu expliquei do Samsung anteriormente, tá? Mas a de pressão ela já é totalmente diferente. A gente tem alguns métodos no qual a gente consegue diminuir a pressão deles. Eu vou estar falando no próximo vídeo. Fechou?